Dia, eu me chamo Eclacione e eu vou apresentar os meus seminários, né, com o tema Relações Ecológicas, e o título do trabalho é Endófitos como fonte de novos antibióticos para o combate à resistência bacteriana. Bom, o resumo, né, fala um pouco sobre o solo, né, por ser um sistema complexo, e nessa complexidade, né, se destacam algumas interações, né, de micro-organismos com raízes e plantas, até dentro das plantas, para uma relação ecológica. Essa relação ela traz alguns benefícios não só para a planta, né, que está ali recebendo essa associação, mas também para toda a cadeia alimentar, como as relações ecológicas que também podem ser usadas, né, como fonte de antibióticos, né, como fonte de medicamento para tratar, né, algumas doenças, né, uma forma de solucionar também o problema da resistência bacteriana e da ausência, né, de antibióticos para o tratamento, né, de algumas infecções. Bom, o solo é um espaço que sempre foi muito rico em nutrientes, mas também muito rico em micro-organismos, fungos, bactérias, parasitas, causadores de patologias humanas, animal e vegetal. A rizosfera é uma região do solo que está em contato direto com plantas e que configura uma importância grandiosa para o crescimento e desenvolvimento das mesmas, além de abrigar uma comunidade de micro-organismos que desempenham papéis positivos para a planta, como fixação de nitrogênio, proteção, né, contra a ação de patógenos, e também atuam na ciclagem de nutrientes e na melhoria da estrutura do solo. A busca urgente, né, por moléculas antimicrobianas é motivada por essa crescente resistência bacteriana, que aumenta com o passar dos anos e que preocupa a comunidade, pois caso nenhuma solução for encontrada, estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas serão mortas até 2050. Essa informação, né, foi o pesquisador Neil. Ele se dedicou, né, e se dedica ainda a buscar, né, essas informações e fazer uma estimativa futura, né, de como será caso não encontramos essas soluções, né, através das plantas. A formulação do problema, né, e a justificativa. Então, a Organização Mundial da Saúde calcula que 700 mil pessoas morrem ao ano, podendo chegar a 10 milhões por ano até 2050, devido a doenças resistentes aos antimicrobianos. A origem dessa doença se deu por meio do mecanismo de defesa do próprio micro-organismo, que através de mutações se tornaram mais resistentes, por causa principalmente do uso indiscriminado de antibióticos, até mesmo em doenças virais, como a gripe simples, que não consiste em uma terapia com antibióticos. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo buscar, através da natureza, novas formas de combater agentes patogênicos, causadores de infecções, bem como contribuir também com conscientização para o uso correto dos antibióticos. O objetivo geral, que foi pesquisar, né, a resistência bacteriana, fez necessário um estudo sobre novas alternativas de combate a micro-organismos, buscando nas plantas novos meios de amenizar os impactos causados pelo uso irracional dos antibióticos. Os objetivos específicos foi analisar os fatores pelos quais a resistência bacteriana aumentou em nosso país e estudar sobre o potencial das plantas para a criação de antibióticos de origem natural, né, já que Santos diz que os antibióticos de origem natural foi a estratégia de maior sucesso e responsável pela descoberta dos outros antibióticos. Estudar sobre como as interações ecológicas podem contribuir para a descoberta de novos antibióticos e contribuir e incentivar a comunidade escolar sobre a importância da preservação e como a interação ecológica entre meio ambiente e micro-organismo pode contribuir com isso. Bom, os materiais e métodos. Para essa pesquisa, eu utilizei dados bibliográficos do Google Acadêmico, Cielo, CAPES, bem como as plataformas governamentais como a Anvisa e Ministério da Saúde, com dados sobre o nível de resistência microbiana no Brasil e o potencial de descoberta de novos fármacos através das plantas. Foram utilizadas análises de dados, bem como dados sobre as plantas de maior potência para mudar o quadro atual do Brasil.
Os resultados de discussões. De acordo com Cássia Barbosa, os endófitos podem contribuir não só para antibióticos, como também para agentes de biocontrole, inibição microbiana e parasitária, anti-inflamatório e etc. Também, segundo a avaliação bibliográfica feita por Moura, foi observado que várias espécies de fungos contribuem com atividade antimicrobiana promissora. Nobre 2021 enfatizou o estudo e também apresentou contribuição significativa entre as atividades biológicas e micro-organismos endófitos isolados, como também a descoberta de novos compostos possivelmente inéditos. Bom, concluo essa apresentação falando, sobre os resultados obtidos que demonstraram que os endófitos são uma nova fonte de descoberta no ramo antibiótico, mas ainda há vertentes necessárias a serem melhor estudadas e analisadas, por se ter maiores e eficazes resultados, aumentando assim o conhecimento e as alternativas de tratamento para diversas condições de saúde, e também enfatizando o olhar para a preservação da biodiversidade brasileira. Assim são as minhas referências e muito obrigada.